Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Já estão esperando as férias? Que gostoso, já está quase chegando, né? Mas vamos fazer a nossa aula de hoje bem espertinhos, tá bom? Vamos separar nosso material? Vamos lá! O caderno, lápis de escrever, lápis de cor e a borracha. Eu já volto. Muito bem, o material já está separado, agora vamos escrever no nosso caderno a data em que nós estamos, a aula em que nós estamos, que já é a aula 33, e R para ensino religioso. Eu já volto.
Agora que você já separou seu material, já escreveu no caderno, nós vamos ver se a sua atividade vai aparecer na aula de hoje. Será que vai aparecer? Fica ligadinho aí que eu já volto. E aí, apareceu a sua atividade? Ai, que legal! Não esquece de mandar, né? Porque daí você consegue aparecer aqui nas aulas. Então vamos retomar o que nós começamos nas nossas últimas aulas. Nós estávamos falando sobre o quê? Mito! Isso, nós estávamos falando sobre mito. Mais especificamente sobre mitos da criação. O que é o mito da criação? São mitos onde nós ouvimos histórias de como surgiu o nosso planeta, as pessoas, os animais, as plantas, quem é que criou, como criou. Dependendo da religião ou da cultura, tem uma história diferente para isso. Nós ouvimos então essa história que era o mundo antes de ser mundo, que era o mito Yorubá lá da região da África, nós ouvimos essa história. Depois nós ouvimos a história do Panku, lembram? Foi na aula passada. Nós ouvimos um pouco do como foi criado, né? Esse era um mito chinês, né? Que contava sobre um homem que vivia dentro de um ovo. E esse ovo se partiu e criou o céu e a terra, e depois cada parte do corpo dele foi criando uma parte do nosso mundo e depois o homem, certo? Hoje nós vamos ouvir um outro mito. Esse mito, na verdade, é bem conhecido. Você já deve ter ouvido que o mundo foi criado em 7 dias. Já ouviu isso alguma vez? Não ouviu? Então é hoje que você vai ouvir. Nós vamos ouvir então o mito de criação cristão. Prestem atenção aí que a gente já volta. Olá, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. E a história de hoje, que será contada no nosso canal, é sobre a criação do mundo. E você que está aí, você sabe como o mundo foi criado? Você sabe quem é o autor dessa história? Quantos dias será que levou para o nosso mundo ficar pronto? Ainda não sabe? Toda história tem um autor. E o autor desta história é Deus. Esse livro é um dos livros mais importantes do mundo. E este é o autor da história. Deus viu que o mundo estava vazio. Havia muita escuridão. O mundo era vazio e sem forma. Então ele ordenou que se faça luz. E houve luz. Então, Deus fez o dia e a noite. E esse foi o primeiro dia. Mas muita coisa ainda estava para acontecer. No segundo dia, Deus fez todas as nuvens que estão nos céus. E esse foi o segundo dia. Mas o terceiro dia foi um dia cheio de trabalho. Olha só que Deus criou. Ele separou a terra seca das águas. Neste dia, ele fez todos os vales, todos os desertos, todas as montanhas, todas as rochas e pedras. Deus também fez todas as flores, desde as mais pequenas às mais maiores, às maiores. Deus fez todas as árvores, todas as plantas, todas as folhas. Deus colocou um cheiro especial em cada flor e um sabor delicioso em cada fruta. Mas quais foram as frutas que Deus criou? Vamos lá. Maçã, pera, uva, abacaxi, e muitas outras. Todas essas que vocês estão falando e que estão pensando aí. Deus também fez todas as árvores, desde as maiores às menores. As de tronco
avantajados e a de troncos mais finos. E este foi o terceiro dia. Mas e o quarto dia? Será o que Deus criou? Ele fez os luminares. O nosso dia precisava ficar bem claro, iluminado. Então Deus fez o sol para o dia. E para a noite, Deus fez a lua. E esse foi o quarto dia. Mas o que Deus fez no quinto? Olhem só. No quinto dia, Deus fez todos os bichinhos que vivem no céu e todos os bichinhos que vivem nos mares. Ele fez as joaninhas, ele fez a coruja, as borboletas, todos os tipos de pássaros, o papagaio, o periquito. Uau, como Deus é criativo! Mas ele também fez a tartaruga marinha, também fez a baleia, todos os peixinhos pequenininhos, desde os maiores, como o tubarão. Ai, que medão! E este foi o quinto dia. E no sexto dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra seca. Veja só quais foram eles. Tinha o elefante, o sapo, o tigre, a ovelha, a zebra, o lagarto, a formiga, a vaca, o boi, o pintinho, o tatu. Ai, que bicho de casco duro! Criou o cavalo, a égua, o leão. Uau! O rei da selva. Uau! Criou o coelho. Ai, que fofinho! A galinha, o galo, a girafa. Ai, que bicha alta! Uau! E Deus criou todos os animais. Mas quais foram os animais? Qual mais, crianças? Vão dizendo aí, quais que estão faltando? Ah, isso mesmo. E esse foi o sexto dia. Mas não parou por aí não. No sexto dia ainda, Deus criou o homem. Deus criou o primeiro homem existente na face da terra. Ele criou um homem chamado Adão. Esse menino aqui. E no sétimo dia, como ninguém é de ferro, Deus descansou. Então, você já tinha ouvido falar nessa história? Esse mito, na verdade, está constando lá no livro sagrado dos cristãos, que é o quê? A Bíblia, muito bem. Então, essa história foi contada e registrada no livro da Bíblia. E o que a gente ouviu aí nessa história? Que o mundo foi criado em 7 dias, que separou o dia e a noite, né? Então, na verdade, nós vamos retomar essa história já para fazer a nossa atividade. Pô, mas já atividade? Já, porque daí nós vamos fazer juntos. O que vocês acham? Olha lá, olha a sugestão que eu tenho de atividade para vocês. Nós vamos fazer esse aqui, que pode ser como se fosse um livrinho. Olha só como é que eu fiz. Eu peguei a folha, você pode pegar a folha do seu caderno, dobrei ao meio e depois fui dobrando ao meio de novo, ó. Dobrou de novo e dobrou de novo. Aperta bem. Vai ficar dividido em 8 partes. Pronto, mas não é 7? Ah, mas você vai fazer um título, né? E aí você pode escolher. Eu escrevi aqui, mito da criação, coloquei o primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e no sétimo dia o que aconteceu. Ah, eu quero fazer de outro jeito. Eu trouxe um outro jeito, olha lá. Dá pra fazer assim também, com as bolinhas. Aí você pode ir desenhando dentro o que aconteceu cada dia. Como é que faz? Dobra a folha no meio, dobra de novo e dobra de novo. Vai ficar dividido em 8 partes. Não era 7, Pro? Mas você faz o título da sua atividade. Então, olha lá. Criação do universo,
Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Qual dessas você vai querer fazer? Já pensou? Não pensou? Eu vou te dar um tempinho então. Você pensa, arranca a folha aí do caderno para poder fazer, ou se você tiver uma folha sulfite, você já pode ir dobrando, tá bom? Eu vou dar um tempinho e já volto. Muito bem, então você já escolheu como você quer fazer, já pegou o seu lápis de cor e agora nós vamos começar a fazer todos os dias, certo? Então como é que eu vou fazer? Olha lá, eu vou colocar o dia aqui na tela. Então, por exemplo, dia 1, o primeiro dia da criação. No primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Aí você vai pensar como é que você vai representar esse primeiro dia, como é que você vai pintar, como é que você vai colorir. E aí eu vou te dar um tempinho e aí eu já volto pra gente fazer o número 2, certo? Combinado? Então beleza, então vamos pro primeiro dia, vou repetir. No primeiro dia, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Pensa aí como você vai representar e eu já volto.
Muito bem. Prof, eu não consegui terminar de desenhar ainda. Calma, depois você termina e pinta bem bonitinho, tá bom? Vamos pro segundo dia. Olha lá. No segundo dia, Deus separou as águas do firmamento. Ele chamou a água de mar e o firmamento de céu. Então você vai representar o céu e o mar. Tempo para você e eu já volto. Muito bem, você já representou então o céu e a terra. Vamos para o terceiro dia, vamos lá. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça uma porção seca, que ele chamou de terra. No mesmo dia, Deus fez também os gramados e as árvores frutíferas. Então ele criou lá os rios, separou a terra e fez as árvores e as frutas. Muito bem, então desenha aí que eu já volto.
Muito bem, já desenhou então as árvores e a terra e separado lá do rio. Vamos pro dia 4, vamos lá. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Ah, esse é fácil de desenhar, pessoal, eu já volto. Ok, então nós já fizemos 1, 2, 3, 4 dias. Aí pronto, assim, 4 dias. Muito bem, agora nós vamos para o quinto dia. O que será que aconteceu no quinto dia, você lembra? Vamos ver então? No quinto dia, Deus criou todos os animais e peixes que vivem nas águas e todas as aves. Pro, preciso desenhar todos os peixes e todas as aves? Não, né? Não dá para desenhar tudo isso, nem cabe no papel. Desenha uns 2 de cada, pode ser? Então tá bom, eu já volto.
bem, então desenhamos já 5 dias. Vamos para o 6º dia, vamos lá. No 6º dia, Deus criou todos os animais que vivem na terra, os répteis, os animais domésticos e os animais selvagens. E Deus criou também o homem e a mulher. Mas o homem e a mulher não eram como os animais, porque Deus os criou semelhantes a ele. Então você vai pensar agora, tem bastante coisa para desenhar, né? Então escolhe um animal que vive na terra, um réptil, que é o jacaré, que é a cobra, né? Um animal doméstico, que é o cachorro, o gato, o passarinho, o papagaio. E os animais selvagens, o leão, a onça, tudo animal selvagem. Então vai desenhar um de cada. E aí você pode desenhar o homem e a mulher ou só um dos dois, tá bom? Eu já volto. Muito bem, então desenhamos já os 6 dias que foram a criação do universo. E no 7º dia, o que aconteceu? Você lembra? Você prestou atenção na história? O 7º dia foi o dia de descansar. Olha lá, no 7º dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação. Vocês sabem por quê que as pessoas dizem assim que a semana começa no domingo? Sabiam que a semana começa no domingo, não na segunda? Porque, segundo o calendário cristão, que é o calendário que nós seguimos, o 7º dia é o dia que Deus descansou. Então ficou sendo o dia sagrado. É por isso que nós começamos a semana no domingo, que é um dia sagrado. Normalmente as pessoas vão às missas, vão aos cultos no domingo, certo? Por isso. Agora você já sabe. Então no 7º dia você vai desenhar um Deus, ó, descansando, dormindo, relaxando de tudo isso que ele fez. Desenha aí que eu já volto.
você desenhou aí o descanso de Deus? Ai, que legal! Então, na aula de hoje, nós vimos mais um mito da criação. Nós já vimos um mito afro, nós já vimos um mito chinês e nós já vimos esse mito cristão. Muito bem, nesse mito que nós vimos hoje, você já tinha ouvido falar? Olha só, por que será que nós temos 7 dias na semana? Por que começa no domingo a semana? Tudo isso tem a ver com o calendário cristão, com a influência da religião na sociedade. Olha só, como é que será que as pessoas começaram a contar o tempo? Vocês sabem? Já ouviram falar numa expressão assim, antes de Cristo, depois de Cristo? Porque a gente começou a contar o tempo depois de Cristo. É o ano 1 depois que Cristo apareceu. Por isso que as pessoas falam antes de Cristo e depois de Cristo. Você já tinha ouvido falar? Então, são coisas que a gente vai aprendendo durante as aulas de ensino religioso. E o ano que vem, e no outro, assim a gente vai aprendendo sobre a cultura, sobre a religião. É muito legal, não é? Você está gostando das aulas? Tem gostado de aprender todas essas coisas? Que bom, eu tenho encontrado muitas pessoas na rua que dizem que estão aprendendo muito, que estão gostando das aulas, coisas que eles nem sabiam agora estão sabendo. Olha, e você também, não é mesmo? Então, esse desenho, você pode ter feito assim, ou pode ter feito assim. É claro que eu vou querer ver, né, gente? Então, terminou, caprichado, pede pro seu responsável. Tira uma foto bem linda e manda pra Prof. Macleise, que ela vai mostrar na próxima aula, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Na aula que vem nós vamos revisar esse conteúdo para nós lembrarmos tudo que foi falado sobre os mitos da criação. E aí nós vamos para a nossa última aula de 2020. O que será que vai ter na última aula? Olha só! O que você acha que nós vamos fazer? Vamos brincar? Vamos relembrar tudo que nós fizemos esse ano? Fica com a expectativa aí. E não esquece, a mãozinha muito limpa, gente. Lava embaixo da unha, lava bem no meio dos dedos, tá, pessoal? Usa máscara e evita sair de casa, tá? Se puder, fica aí bem quietinho, ok? A gente volta na próxima semana. Um beijão, bem instalado e aquele abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.